Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Seja Carol Mix. E hoje o assunto é... Hoje o assunto eu tô até ventando, fazendo um barulhinho, que vai ser das minhas experiências sobrenaturais. Todo mundo aqui já teve uma experiência, teve um sexto sentido, uma intuição. Mas o que eu vou contar aqui pra vocês, gente, eu peguei as experiências mais, anotei aqui no meu caderno. Eu já tive várias intuições, várias coisas que já aconteceram comigo, mas eu anotei aqui as que mais me marcaram, as mais fortes pra mim, que foram tipo assim, uau, não acredito que isso aconteceu. Então, gente, senta, pega a pipoca e vamos lá, vamos começar. A primeira experiência foi a última mais forte que eu tive, porque eu ainda tive várias outras, só que elas são menores, né? Elas são pequenininhas, causam efeito, causam, mas não me marcaram tanto. A última que eu tive forte assim, acho que foi em 2017. Eu tinha sonhado, olha isso gente, eu tinha sonhado à noite, antes de acordar naquele dia, que eu estava num elevador, subindo, depois descia, e ela abria sempre numa parede de concreto, sempre. E aí, eu não conseguia descer no elevador, porque toda hora que eu apertava um botão pra sair desse elevador, ele abria numa parede de cimento. Ele tava abrindo todo errado, todo errado. Nesse dia eu acordei, eu tava doente, eu não me lembro o que eu tava exatamente, mas eu tava com um abscesso. Então esse abscesso tava me causando muita dor, muito desconforto, e eu fui gravar ASMR. Mas nesse dia eu tava assim, bem pra gravar um ASMR, né? Eu achava que estava. Quando eu apertei pra gravar o ASMR nesse dia, o meu abscesso ele tava pra estourar. Eu comecei a sentir muita dor, muita coceira e não podia coçar porque quem já teve sabe que ao tocar assim no abscesso, ele queima, parece que queima. Aí eu falei, nossa, eu vou no hospital porque eu acho que isso vai estourar. Aí eu levei minha amiga comigo. E a gente foi no hospital e eu fui lá no pronto-socorro. E aí, chegando lá, gente, a moça do hospital disse assim, olha, o médico que atende esse tipo de caso, ele é lá no segundo andar, ou no terceiro. Lá no terceiro, acho que era terceiro andar. É só você ir aqui, pega o elevador e vai. Gente, quando ela falou elevador, eu falei, nossa, sonhei com o elevador. E deu um negócio, tipo assim, vai acontecer o que eu sonhei, eu vou ficar presa no elevador. E aí tá, eu fui, peguei um corredor que não era do PS, do pronto-socorro, era de outra área. Aí eu peguei esse elevador, subi com medo, gente. Falei, gente, não tem ninguém no elevador, tá todo mundo meio vazio aqui. Aí apertei o terceiro andar, desci. Gente, tinha um breu no hospital, não tinha ninguém. E o elevador abriu. Aí eu fui, fiz a consulta, ele estourou meu abscesso e tudo mais. E não tinha ninguém, gente, só tinha eu no terceiro andar. E eu tive que ir lá procurar o doutor, porque eu não sei o que era nesse terceiro andar, que não tinha ninguém. Depois, quando eu saí, eu fiquei esperando a prescrição, né, das pomadas e tudo mais, e fiquei esperando ali numa cadeira, em frente ao elevador. Nisso, saiu uma faxineira do elevador, e eu falei assim, o elevador tá funcionando. Porque eu tava com isso aqui dentro, gente, sério, eu tava com isso aqui, aquele sonho foi tão marcante que eu tava sentindo isso em mim. Aí, ele deu tudo lá, pode ir e tal. Quando eu olhei pra porta, eu falei assim, eu acho que eu não vou de elevador não, eu vou de escada. E a escada era do lado da porta. A porta corta fogo de escada, não é? Porque a gente não pode pegar elevador. As escadas têm que sempre estar abertas. Quando eu fui abrir a porta da escada, ela estava fechada. Gente, quem que fecha a porta da escada no hospital? Estava fechada, a maçaneta, eu tentava assim, gente, não é possível. Eu quero descer a escada e não posso, porque tá trancada. Aí, eu vou de elevador então, né? Gente, quando eu desci, eu falei, não quero descer de elevador, meu sonho e tudo mais. Eu entrei no elevador, sentindo uma coisa horrível, não tinha ninguém naquele corredor do hospital. Quando eu apertei o térreo, eu tava sentindo uma coisa tão horrível. Aí eu escutei um barulho do elevador parando enquanto ele tava descendo. Gente, ele parou na parede de concreto, ele abriu a porta. Concreto. Eu olhei pra lá, tinha uma frestinha desse tamanho do andar do térreo que eu tinha que descer e eu vi as cabecinhas das pessoas passando. Gente, naquela hora eu fiquei assim, eu sonhei isso? Eu sonhei isso, gente, o que tá acontecendo? Eu falei, o que eu faço agora? Eu aperto o térreo ou eu vou pra cima? Aí eu fui pra cima, aí ele foi fechando devagar, tipo assim, devagar. Fui pra cima,
Saí do elevador e peguei o elevador de necrotério. Pior ainda, né? Esse funcionou. Necrotério era pra levar as pessoas que faleceram e tudo mais. Então ele é um outro elevador, maior até. E aí eu fui desci. E eu falei, gente, eu nunca mais me esqueço. Eu saí de lá branca, falei pra minha amiga, vamos sair daqui agora, você não sabe o que aconteceu. Eu sonhei que o elevador tinha aberto numa parede de concreto, isso aconteceu. Você não tem noção quantas vezes isso acontece, um monte de gente saiu daquele elevador. E eu vi, só comigo isso aconteceu. Gente, esse dia eu fiquei pensando assim, eu acho que essas coisas aconteceram pra me dar um sinal do tipo, sabe essa sua intuição? Confia nela. Confia nela, porque ela acontece, é real, é real. Esse dia eu não vou nunca me esquecer, porque foi, assim, no mesmo dia, uma coisa extraordinária pra mim. Segundo conto sobrenatural que eu sempre falo pra minha avó, que uma vez a gente foi numa vizinha da rua de trás, quando eu era pequena, eu tinha uns 5 anos ou até menos. E a minha memória ela é muito substancial, muito fotográfica. Eu lembro de muita coisa da minha infância como se fosse ontem. Todo mundo acha isso uau. E quando eu falo dos detalhes, das roupas dos meus aniversários, dos cenários, podem não acreditar, mas é uma lembrança mais antiga que eu tenho é do meu batizado. É um flash que eu tenho segurando uma vela e um chaveiro amarelo, que eu acho que era do carro do meu pai. Ele fala que ele tem esse chaveiro amarelo. E tem uma foto com esse chaveiro, mas eu lembro de eu estar chorando, não entendendo por que eu tava chorando, segurando essa vela com esse chaveiro amarelo e derrubei o chaveiro amarelo no chão. Eu não quis, assim. Essa é a minha memória mais antiga que eu tenho. Eu lembro de coisa de quando eu tinha 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8, lembro. E eu me lembro de que quando eu fui com a minha avó nessa vizinha da rua de trás, a minha avó é costureira, né? E lá em Itapira, é uma cidadezinha muito pequena, então todo mundo conhece todo mundo. Ela foi lá na vizinha, sei lá, fazer o quê, devia ter levado roupa, ou devia... A gente pegava leite também numa vizinha, só que ela era outra vizinha. Não me lembro o que ela ia fazer lá. Mas eu me lembro que um cara careca, ele entrou de cadeira de rodas e falou oi pra mim. E toda vez que eu falo pra minha avó, ai, onde que era a casa daquela vizinha que entrou um cara careca de cadeira de rodas? Eu não me lembro que casa que era. E que era ali perto. Ela jura que ela não tem nenhum cara careca de cadeira de rodas que ela conhece, que é parente, que ela tenha visto. E que eu sempre falava desse cara careca da cadeira de rodas e que ela nunca entendeu, porque ela nunca viu. Então essa foi uma experiência assim pequena de quando eu era criança, mas que aconteceu e eu guardei, registrei. Mais uma experiência foi que quando eu fazia estágio de enfermagem na Unicamp, eu comecei a me sobrecarregar demais. Eu não estava feliz, eu comecei a ficar infeliz nos meus estágios do último ano porque tive uma professora ruim de estágio. Ela não era da faculdade, ela era do hospital, tipo terceirizada, pra nos ensinar. E foi muito traumático pra muita gente, porque ela não elogiava quando a gente fazia certo, mas sempre anotava o que a gente fazia errado. E sempre tinha essa exposição do que a gente tinha feito errado na reunião final. Então todo mundo ficava humilhado, todo mundo se sentia muito mal. E eu estava sobrecarregada porque eu também não estava numa área que eu queria estar, que era clínico geral adulto e neurocirurgia. Eu queria ver parto, eu queria ver criança, neonatal, eu queria estar em outra área, mas a gente não escolhe. E aí eu sobrecarreguei demais, eu tava muito levando de barriga. Eu acordava 4 horas da manhã pra pegar o ônibus das 5h30, chegar às 7 e sair do estágio às 6 da tarde e às 7 ir pra faculdade e terminar às 10 da noite e chegar em casa 11 horas da noite pra acordar 4 horas da manhã no dia seguinte. Então tava muito sobrecarregado, demais até o cansaço. E então, um dia eu acordei tremendo, que nem uma vara verde, uma bambu verde assim, tremendo. Eu sempre tive essas crises de tremedeira e uma vez eu fui no centro espírita e eles falaram uma explicação pra isso, depois eu falo pra vocês. Nessa manhã eu acordei tremendo muito e com muita falta de ar. E aí, gente, eu acordei porque o despertador tocou e eu acordei tremendo. E eram 4 da manhã. E eu fui pro banheiro. E a hora que eu sentei no banheiro pra fazer xixi, a minha visão começou a ficar um túnel. E eu tremendo demais, daí eu falei, nossa, eu acho que eu vou passar mal.
E eu fui acordar minha avó, eu falei, vó, eu tô passando mal, eu tô tremendo muito, eu não sei o que eu faço. E aí ela levantou e eu falei assim pra ela, eu não sei porque eu falei isso pra ela, eu falei assim, eu coloquei, uma hora dava frio, uma hora dava um calor do cão, aí eu colocava coberta, depois eu tirava a coberta, pegava ventilador, porque vinha e voltava ondas de frio e calor. E falei pra ela assim, que minha avó tem alecrim no vaso, e eu falei, pega o alecrim e me benze. Eu só falei isso, pega o alecrim e me benze. Ela foi lá, fez uma cruzinha com o alecrim. A hora que ela passou aqui, gente, sabe? Ela foi fazer um sinal da cruz aqui. A minha avó não é benzedeira, mas a mãe dela era. Então, assim, ela não acredita muito nessas coisas, mas quando eu peço, ela faz. Ela foi fazer o sinal da cruz com o alecrim. Gente, a hora que ela fez isso, a hora que ela passou aqui, eu, né, que tenho emetofobia, eu juro pra você que eu fiz assim, ó. Tipo, eu vomitei ar. Quando eu vomitei ar, a minha avó falou assim, corre pro banheiro, aqui não, vai sujar tudo. Aí eu fui correndo pro banheiro, meio que agachada assim, tipo, o funilzinho do olho tava fechando e ficando tudo preto. E falei pra ela assim, eu vou desmaiar. Deu pra avisar que eu ia desmaiar e cair no chão devagar e cair em cima do pé dela, com a cabeça. E demorou 3 segundos, eu abri o olho. Gente, passou tudo. Tudo. Depois de ter vomitado ar e ter desmaiado, a hora que eu voltei, passou. Era como se alguma coisa estivesse aqui e foi embora. Isso foi uma experiência muito legal, porque uma vez que eu fui ao centro espírita, eu tenho muito esse problema de tremedeira, eu tinha, né? E tive muito, desde os meus 8 anos, eu passei a vida inteira, a adolescência inteira, acordando de madrugada tremendo. Uma vez eu fui no centro espírita, eles falaram que eram espíritos pedindo ajuda. Então eles tocavam, sabe? E isso causava a tremedeira, porque eu não tinha maturidade pra lidar com isso e eu não queria lidar com isso. Então eu falei que eu queria bloquear isso de alguma forma, porque eu não estava preparada, não estava. E talvez até hoje não esteja, mas o que foi me falado foi isso. E eu acho isso muito bacana, porque eu não sigo uma religião, mas eu acredito. Outra situação foi que eu fui muito em centro espírita kardecista, a gente tinha uma reunião que era a corrente do bem, que as pessoas levavam as suas situações de casa pra numa roda, tipo coisas, sabe aquelas reuniões anônimas? Mas não eram anônimas, as pessoas se conheciam ali e era a corrente do bem que a gente falava o que a gente tava passando, às vezes era uma dor, às vezes era uma doença, às vezes era coisas dentro de casa, filho, marido, enfim. E aí lá tinham conselhos, orações para as pessoas e ficarem bem. E nesse dia tinha feito uma semana que o acidente da TAM, que pegou fogo, né, que lá em Congonhas, que o avião saiu da pista e bateu na TAM Express e pegou fogo. Todo mundo morreu carbonizado. E ali tinha feito uma semana, porque eu lembro que foi perto do meu aniversário e eu ainda tinha machucado meu dedo. E nesse dia, na hora da oração final, a gente tava rezando lá o Pai Nosso, Maria e tudo mais. E todo mundo de olho fechado. E eu comecei a lembrar do acidente. De todo mundo morrendo. Não sei porque isso me veio na cabeça, mas quando a gente parou a oração, a médium disse, alguém aqui teve um parente que morreu carbonizado? Eu falei, gente, fiquei assim, gente. Não, todo mundo não, por quê, né? Não, porque quando a gente tava rezando aqui, eu vi uma pessoa toda carbonizada, queimada, passando aqui pedindo ajuda. E eu, gente, fiquei quietinha, eu falei, gente, eu tava pensando nas vítimas lá. Alguém veio aqui. Tipo assim, eu pensei, meu Deus do céu, eu não penso mais nada enquanto eu tô rezando nessas coisas. Porque a gente acabou a oração e eu tava pensando naquilo e a pessoa falou, alguém aqui, mano, teve um parente, tal, e porque passou alguém aqui. E a médium via, né? Então eu fiquei assim, uau. E também teve uma vez quando eu era criança, com 6 anos, meu pai, ele sempre sai do trabalho às 5h30 da tarde. E nesse dia me veio na cabeça ele saindo mais cedo, eu tinha uns 7, 8 anos. Me veio na cabeça ele saindo mais cedo porque ele tava passando mal. E meu pai nunca na vida, na história dele, ele saiu do trabalho passando mal porque tá doente, porque ele nunca ficou doente. E ele era uma pessoa muito correta, disciplinada, então ele saía certinho no horário, chegava certinho.
E nesse dia eu pensei, nossa, já pensou se meu pai... Eu sempre usava essa palavra, já pensou se meu pai, ele... Ai, Angel, para! Não tem ninguém aí, para! É o banheiro, que medo! Você quer vir aqui em cima? Aí nesse dia eu sempre falava, já pensou se meu pai saísse porque ele tá passando mal? Gente, nesse dia ele chegou 3h30 da tarde, ele chegava às 5h30, ele chegou 3h30, eu tava no computador, lembro até hoje. Escutei ele abrir o portão e falar com a minha avó lá nos fundos. E minha avó falou, ué, saiu mais cedo? E ele falou, ah, tô com tontura, tô com muita tontura, vim pra casa. Aí eu peguei, ele pegou um pedaço de pão, assim, foi, deitou, foi tentar comer alguma coisa. Aí ele falou pra mim, nossa, acho que eu nem vou comer, tá dando até ânsia. Quando ele falou isso, gente, eu tinha a minha emetofobia já, eu peguei meu patinete e saí correndo pra rua, brincar, ver o vizinho, contar o que aconteceu, que meu pai chegou e eu tinha pensado nisso antes, tipo umas 3 horas antes disso acontecer, eu tinha pensado nele vindo, exatamente, gente, exatamente como foi. E aquilo pra mim foi a minha primeira premonição que eu acho que eu tive na minha vida. E tirando esse fato, eu nunca me esqueço também. E agora eu vou contar um que vocês, quem leu meu livro já sabe de algumas coisas, mas esse foi um bom que eu tava passando por uma situação de depressão e bullying na escola muito forte, que aí vai ser uma outra que eu vou contar agora, a próxima, a última depois. Eu tava passando uma situação muito tensa na minha vida, tava com muita depressão e tudo mais na minha adolescência, acho que eu tinha uns 16 anos, e nessa noite eu tive um sonho com Jesus, simplesmente assim. É muito estranho falar isso, porque uau, Jesus apareceu no meu sonho. Não sei se era ele, mas eu acredito que é. Porque o sonho que eu tive, eu tava num gramado, aí eu tava andando com um senhor, que eu nem sei quem é, e vi uma cruz de madeira, sabe? Deitada no chão, aí eu levantei assim essa cruz, ela era do meu tamanho, só que ela já era muito velha, ela tava toda despedaçada, tipo caronchada, e aí eu larguei mão, tipo assim, ó, parece uma cruz, eu falei, parece uma cruz, só que tá toda velha. E fui andando nesse mato. Achei um casebre, bem assim, humilde, e entrei. Tinha uma senhora fazendo café. E aí, Jesus estava numa das cadeiras, umas cadeiras assim, encostadas na parede. Jesus estava numa dessas cadeiras. Aí ele falou assim, vem cá, senta aqui. Eu pulei uma cadeira do lado dele e sentei na outra. Ou seja, eu tava aqui, tinha uma cadeira vazia e Jesus aqui. E eu fiquei com medo de sentar do lado dele, eu não sei porquê. E aí ele falou, não, senta aqui do meu lado, vem aqui. Aí eu mudei, era uma cadeira de palha, velhinha, coisa de sítio mesmo, né? Que era um casebrinho, assim, bem humilde. Eu não me lembro exatamente de como era, mas eu sentei do lado dele. Ele pegou a minha mão, minha mãozinha, essa aqui. Ele pegou minha mão direita e ele fez carinho. E ele falou assim, posso te pedir um favor? Regue o jardim. Ele só falou isso, eu não conseguia responder, gente. Minha voz não saía pra ele, eu não podia especular, não podia falar, não podia fazer nada. Aí eu vi uma porta do casebrinho e embaixo da porta eu vi um regador. Eu falei, ué, ele tá pedindo pra eu regar o jardim, né? Porque lá fora é mato. Quando eu fui pegar o regador e abrir a porta, tava tudo cinza, morto. Morto, tipo assim. A hora que eu olhei pra trás pra especular, tipo, que jardim? Ninguém mais estava no casebrinho. E eu acho que foi um recado do tipo, rega seu jardim, minha filha, porque não esse jardim, mas o jardim da sua vida. Vamos regar com coisas com que uma planta precisa, né, pra viver, de água, de carinho, de luz. E é isso que eu entendi desse sonho com Jesus. Foi assim, um flash. E a hora que eu acordei, eu anotei esse sonho, pra nunca esquecer, e eu ainda escrevi no meu livro. Esse foi um sonho muito legal, muito abençoado, que foi uma experiência muito boa, muito legal. Tá, agora eu vou contar minha última experiência, e essa foi uma experiência das bravas, assim, porque foi quando eu tava na escola sofrendo bullying, e isso é algo inédito que eu vou falar pra vocês do que aconteceu. Bom,
Pra quem leu meu livro sabe que eu saí da escola no segundo colegial em novembro. Faltando um mês pra acabar o meu segundo colegial, eu saí da escola por uma brincadeira de mau gosto muito feia que fizeram comigo, que ainda deu denúncias, né? Que a gente denunciou e tudo mais pra polícia, enfim. Tá tudo no meu livro explicadinho. Nesse dia, no meu último dia de aula, eu sonhei de novo com o elevador. Toda vez que eu sonho com o elevador é porque eu acho que alguma coisa aconteceu no meu dia, gente. E nesse sonho do elevador, eu subia e descia, só que ele não abria a porta. E eu esmurrava a porta pra sair, tipo, me tira daqui, tá preso no elevador. E ele ia pro lado, ele ia pra cima, e nada parava pra abrir. Tipo, ele não abria, ele parava, não abria nada, eu apertava botão, esmurrava a porta, ninguém me escutava. E eu queria sair de lá de dentro. Eu ficava naquelas 4 paredes, presa, esmurrando porta pra sair. Acordei, fui pra escola, e nesse dia, gente, foi quando aprontaram comigo. Foi quando pegaram uma foto minha, fizeram uma revista Playboy, né, masculina, colocaram minha foto com o meu corpo todo nu, e aí colocaram várias frases dos meus pelos, fizeram um cartazinho assim de folha sulfite com o meu rosto e várias frases falando de gilete, de pelo, de macaco e coisas de nudez, sabe, assim, frases sobre nudez. E aí colaram na porta da minha sala. Só que isso foi nos 20 minutos finais da minha aula. E aí então eu sofri demais esses 20 minutos. Porque quando eu descobri que era eu ali colada, um dia eu conto essa história pra vocês, mas no meu livro tá tudo detalhado, gente. É só vocês procurarem Sweet Carol, Nem Sempre a Vida Foi Doce, que é o nome do meu livro, que lá tá toda a minha história sobre o bullying, do SMR no final, da minha infância, enfim. Quando eu descobri que era eu ali, todo mundo rindo da minha cara, minha sala inteira rindo de mim, e aquele cartaz colado atrás da porta que foi fechada, eu fiquei esses 20 minutos tendo a mesma sensação do meu sonho do elevador. Eu estava entre 4 paredes e eu não conseguia sair daquela sala, daquele inferno, daquela situação. Eu segurei o choro, eu não chorei, mas esse dia foi muito difícil pra mim, porque ainda pegaram esse cartazinho e o menino que colou dobrou em 4 e entregou na minha mão com deboche. Então, naquela hora eu falei, não chora, não chora, não chora, aguenta firme. A professora não fez nada, ninguém fazia nada, ninguém veio pra mim falar se eu tava bem. Tava todo mundo rindo, só os meus amigos que pararam e ficaram, tipo, processando o que tinha acontecido. E eu esperei 20 minutos pra bater o sinal da escola, esperar todo mundo sair, pra eu ir embora. Esperar todo mundo sair da escola e eu fiquei ali na sala esperando um pouco e sair pelos fundos, por os lados que tinha lá outra saída, pra esperar meu pai. E eu chorei depois, eu não aguentei, eu chorei depois no final, lá na portaria da escola, e todo mundo viu eu chorando. E ainda pegaram o bolinho de papel e tacaram em mim quando eu tava chorando. Porque do tipo assim, falavam frases, aguenta, meu. E por que eu tinha que aguentar aquilo? Eu não sei. Só sei que ninguém sabia o que eu tava passando por dentro. Então, o que eu realmente tinha muito ali era julgamento por fora. E aí, gente, esse dia do elevador, do sonho, eu falei exatamente a sensação que eu tive desse sonho do elevador, eu tive dentro da sala de aula. Era como se fosse um aviso, tipo, olha, hoje você vai ter essa sensação. Não sei como, mas vai. Toda vez que eu sonho com o elevador agora, eu fico assim, meu, o que vai acontecer nesse dia? Ai, gente, acabou, olha que longo. São esses o que eu lembro, assim, que foram mais marcantes. Como eu já disse, já aconteceu outros bem esporádicos, mais suaves, assim, que causaram efeito, claro, mas nem tanto quanto esses. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses contos, das minhas experiências. E também, se você tiver algum sonho aí que aconteceu, uma situação, conta aqui também, porque eu quero saber de vocês. Eu quero muito saber. Eu amo saber esses assuntos. E também, se você já sonhou com o elevador e aconteceu alguma coisa na sua vida, porque às vezes, sei lá, vai que tem uma ligação e eu não sei. É isso, gente. Um sweet beijo. Até o próximo vídeo e tchau!